Olá, crianças! Aqui quem tá falando é a Pro Letícia. Hoje eu vou fazer pra vocês, eu vou contar a história de um livro. E antes de falar qual livro que é, eu quero dedicar essa história de hoje a todas vocês, crianças que estão assistindo essa história, e a todos os meus colegas professores. Enfim, para todos nós que, apesar de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando por conta desse vírus, temos feito o nosso melhor, a nossa parte, para que a educação não pare. Depois dessa leitura vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com essa dedicatória que eu estou dando agora no início, tá bom? E aí, por conta disso, por causa da leitura, que eu estou com desse jeito, tá? Com esse lenço na cabeça. Não estou maluca, gente. Vamos lá, então, para a leitura de hoje. É desse livro aqui, da Malala e o Lápis Mágico, tá bom? Depois eu coloco certinho, vai aparecer aí na edição do vídeo, as informações sobre a editora, quem escreveu, por conta dos direitos autorais, tá? Por conta disso eu não vou fazer uma leitura direta do livro pra vocês, eu vou contar algumas partes e vou mostrar algumas imagens, tá bom? Eu não posso mostrar tudo, então eu vou mostrar algumas coisas. Essa história ela começa com a Malala fazendo uma pergunta pra mim e pra cada um de vocês. Você acredita em mágica? E aí, crianças, vocês acreditam? Eu acredito em mágica. Não sei vocês, mas a Pro acredita. Essa história ela começa assim. A Malala estava na casa dela, junto com os irmãos. Ela tem 2 irmãos mais novos. E eles gostavam muito de assistir um programa de televisão onde tinha um menino. E esse menino ele tinha um lápis mágico. Ou seja, esse menino conseguia fazer alguns desenhos com lápis e o que ele desenhava se transformava em alguma coisa. Então, se ele sentia fome, ele podia desenhar lá um prato que ele gostava de comer, uma comida que ele gosta muito, que ele gostava muito, e ele comia aquela comida. Se ele estivesse numa situação de perigo, ele podia desenhar, por exemplo, um policial e ele ia lá e salvava o menino na história. Então, a Malala gostava muito, ela se encantava demais com esse desenho. E ela pensava assim que ela queria ter um lápis mágico para ela fazer algumas coisas para ela, né? E aí ela pensou assim, se eu tivesse um lápis mágico, eu poderia colocar uma porta no meu quarto, porque assim os meus irmãos não viriam me encher o saco. A Malala pensou em aumentar um pouco as horas da noite, porque assim ela teria mais tempo para dormir. E a Malala, ela morava perto de um lugar, de um lixão, então não tinha um cheiro muito bom. Então ela queria apagar aquele cheiro, se ela pudesse com um lápis mágico. Só que a Malala não queria usar aquilo só pra ela. Ela também queria que as outras pessoas tivessem uma felicidade, assim como ela. Se ela ia poder pegar um lápis e fazer um desenho com aquele lápis, então ela achava que ela podia desenhar coisas para as pessoas também se beneficiarem. Então a Malala pensou em desenhar vestidos para a mãe dela. O pai dela, ele era diretor de uma escola, então ela pensou, naquele vale onde ela morava, de pegar todos os prédios grandes e dar para o pai dela transformar em escolas. Assim as crianças teriam onde estudar. E para os irmãozinhos dela, ela pensou em fazer uma bola de verdade, porque eles jogavam com uma bola feita de meia. E aí toda noite, a Malala ia dormir pensando no lápis mágico. E no outro dia a Malala acordava e ela não tinha um lápis mágico. Ela ficava um pouco triste por conta disso. Mas a vida dela teve uma reviravolta no dia que a Malala foi naquele lixão perto da casa dela para jogar umas cascas de batata. Naquele dia, a Malala observou que tinha algumas crianças no meio do lixão procurando algumas coisas no meio daquela sujeirada toda. Ela ficou com aquilo na cabeça e quando ela viu o pai dela, ela perguntou para o pai dela por que isso acontecia, por que tinha crianças ali. Por que eles não estavam na escola? E o pai dela falou que naquele lugar onde eles moravam, nem todo mundo tinha direito de ir na escola. Algumas, inclusive, precisavam apenas trabalhar. Tinham que trabalhar para ajudar no sustento de casa. E aí, nesse dia, ela ficou triste e pensou como que ela era uma pessoa privilegiada de poder ir na escola. Ela nunca tinha se dado conta disso. E a Malala começou a perceber também que naquele país onde ela vivia, as mulheres, elas eram educadas simplesmente para casar. Então elas não podiam estudar. Se estudasse, não podia estudar muito não. Estudava só um pouquinho e já estava bom. Mulher não podia estudar. E ela pensava como seria a vida dela quando ela fosse adulta. Ela teve que ficar cozinhando, cuidando da casa.
Não que isso seja errado, mas não era isso que a Malala queria. Ela queria ter a liberdade de poder ser o que ela quisesse ser. E isso fez a Malala ficar um pouco preocupada. E ela também se lembrou daquelas crianças. Ela não conseguia mais tirar aquela imagem da cabeça, porque ela queria que todo mundo tivesse a chance de poder estudar, assim como ela estava tendo. E aí, ela pensou que se ela tivesse um lápis mágico de verdade, ela ia poder apagar a guerra, ela ia poder apagar a pobreza, e os meninos e as meninas teriam os mesmos direitos. Mas a Malala começou a perceber que ela não teria um lápis mágico, porque esse lápis mágico, ele existe no desenho da televisão, mas ela tinha um outro lápis mágico. Sabe qual que era? O lápis que ela usava na escola. Então, na escola, a Malala fez o possível para estar entre as melhores alunas da sala. Só que daí, naquele país onde ela vivia, a coisa foi ficando cada vez mais feia, cada vez. E aí a Malala não podia mais ir pra escola, nem a Malala e nenhuma menina, era proibido. Só que mesmo assim, a Malala continuou indo. Ela chegava na sala de aula e antes se tinha 20, agora tinha 5 meninas. Cada vez mais diminuía, mas a Malala não deixou isso se abater e ela continuou indo. E ela decidiu que ela ia escrever e ela ia contar para o mundo inteiro o que estava acontecendo no país dela, que as meninas não podiam ir para a escola. Então a Malala começou a escrever e as pessoas do mundo começaram a ficar sabendo o que acontecia ali. Então tinha um grupo de homens que cuidava daquele país e que eram homens maus e que eles não queriam que as mulheres estudassem. Então eles descobriram que a Malala estava escrevendo e um dia procuraram pela Malala. E aí foi nesse dia que tudo mudou. A Malala estava saindo do colégio dela e um pessoal desse grupo que queria prejudicá-la foi lá e deu 3 tiros na Malala, querendo que a Malala morresse. Mas isso, gente, não calou a Malala. Ela ficou doente, ela precisou da cirurgia, ela ficou mal. Mas a Malala não morreu. E antes, a voz dela, que eles tentaram silenciar, depois disso, a voz dela fez mais barulho, porque todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido e o mundo inteiro começou a brigar. A Malala não estava mais sozinha. A Malala podia brigar agora pela educação no país dela com todo mundo. E aí, eu pergunto pra você, você acredita em mágica desse lápis da Malala? A Malala teve que sair do país dela, mas a educação não parou. E ela termina o livro contando assim: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Então é esse recado que eu quero dar para vocês. Aqui nesse livro, foi um grupo que queria que a Malala não estudasse. Hoje talvez seja o coronavírus. Não vamos deixar esse vírus vencer. Vamos continuar usando os nossos lápis, as nossas canetas, o celular, o que a gente tiver na mão. E vamos continuar fazendo o possível para a educação continuar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura e eu vou colocar agora uma surpresa sobre a história que eu li agora para vocês, tá bom? Continuem assistindo. Gente, essa moça que vocês estão vendo aí na foto, o nome dela é Malala Yousafzai. Ou seja, essa história que vocês acabaram de ouvir a professora contando para vocês é uma história verdadeira. A Malala realmente passou por tudo isso que a professora falou e no final ela conseguiu realizar o sonho dela. No último dia 19 de junho, a Malala ela se formou pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, nos cursos de Filosofia, Política e Economia. Então, eu quero terminar esse vídeo com aquela última frase que a professora falou para vocês. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Que essa frase fique de inspiração, fique guardada no coração de vocês sempre. E vocês nunca se esqueçam que através da educação a gente pode transformar a nossa realidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história.